Então, uma boa tarde novamente para você, Cláudia. Boa Cláudia, tarde, Kelly. você que é empreendedora, você está acompanhando aí toda a situação do Brasil em relação ao governo federal, ao governo do estado, né? E saiu um decreto do governo federal, do presidente Bolsonaro, que algumas empresas poderiam voltar a atuar no caso de pequenas empresas, que seria o salão de Uhum. belezas, academias, barbearias. E você é dona de um salão de beleza, Era, né, Kelly? Era, como era. você e Infelizmente. muitas pessoas que dependem desse tipo de trabalho para sustentar suas famílias, seus filhos, né? Muito E, triste. então, muita gente perdeu seus empregos aí, a gente está não só pela tristeza, mas as condições, porque essas famílias dependem para pagar não só comida, mas a escola dos seus filhos, educação, Sim, e, e isso todas as funcionárias foram funcionar. embora, estão sem emprego, não conseguem fazer nem bico, não conseguem fazer nem delivery em Quantos casa. funcionários você tinha? Eu tinha 5 funcionárias. E aí, aos poucos, foram saindo, porque a crise não é de agora, né? A crise já vem aí de janeiro até agora, até março, né? Que é onde a gente parou. Mas dava para levar ainda, né? E aí veio. Travou, vamos lá. Uhum. Então, eu tive que fechar, porque não dá, né? As Quando você contas foi vêm. informada da quarentena, quando iniciou a quarentena, você foi informada dessa quarentena, que você tinha que fechar o seu estabelecimento. Você tinha alguma reserva para poder continuar com o seu Não, negócio? não, Como nem igual. dava. Nem dava, porque o faturamento não era assim, justo, né? Justinho. Então, mal dava para pagar, porque são muitas contas, né? E mal dava para pagar minhas contas pessoais. Mas a gente ia levando, né? Porque a gente não desiste, né? E aí me pegou, assim, de surpresa, como todos, e de uma hora para outra a gente teve que fechar. E as pessoas, por exemplo, o aluguel. O aluguel não tem condições de pagar. E o proprietário também não entende. Então, o que, que a gente tem que fazer? Fechar, né? Então, eu fechei, eu paguei algumas contas com a mobília que tinha lá dentro. Falei para as meninas, ó, infelizmente não dá. Quem sabe uma outra oportunidade a gente pode recomeçar. Mas é muito triste, porque você vê que no Brasil é o quinto país com maior número de profissionais de beleza. Então, assim, Não é só a beleza, né? Trata a saúde, porque para você cortar o tudo. cabelo, fazer a unha, também tá ligado à saúde, né? Sim, área de estética, tudo, tudo. Hoje em dia é tudo. O brasileiro é muito vaidoso, né? Então, por exemplo, Travou de novo. um almoço, mas paga uma unha, É. Você tá travando, sua internet tá né? ok? Você tá travando um pouco aí, mas tá ok sua internet, Tá né? com a É o bateria horário. baixa. É. Então, volta aqui de novo, que isso é muito interessante que você falou. Hoje, as pequenas empresas que lidam com beleza no Brasil são. Como é que é o mercado disso? Você acabou de falar para mim. O mercado é promissor demais, é um mercado que está sempre bombando, é uma coisa assim gostosa, prazerosa, né? Porque você vê que os cabeleireiros, manicures, todos fazem é uma coisa assim, como se diz, trazem felicidade para as pessoas, para as mulheres, né? Tanto como cabeleireira, como barbeiro, também na parte de homem, que estava assim se expandindo demais o barbeiro, agora a moda moderna agora, né? Que existem esses salões aí enormes de barbeiros. Inclusive, eu tenho um amigo que ele está agitando aí um pessoal, uma galera na frente do MASP amanhã meio-dia. Então, eles vão o fazer pessoal aí. o pessoal de salão de barbearia que vai se unir
para vai. reivindicar, porque existe um decreto federal que autoriza os salões e as barbearias a voltarem a trabalhar. Então, Então, ele vai isso fazer vai. Nossa, que Eles legal. vão fazer um barulho lá amanhã. Muito bom. Eu E, apoio esse e barulho. é bem Apoio legal. total. Porque Provavelmente porque eu sim, vou. são situações, né, como a barbearia e o salão de cabeleireiro, que poderia trabalhar de máscara, no horário agendado. Sim, E são milhares de salões que nós temos no Brasil. É um comércio que dá lucro para o país. São sim. famílias que têm o seu dinheiro, o seu sustento vem dessa pequena empresa que é o salão. E são muitas famílias. Então, que poderia trabalhar de máscara, ou com horário marcado, para com agendamento, Reverso. né? Não tomar toda essa questão radical. Não é só por uma questão de estética, mas uma questão Não. também de saúde. Você tá com o cabelo bem cortado, você tá. Aqui. Seu cabelo bem cortado, você tá com a unha bem feita, mas limpinha, o cabelo limpinho, né? E Sim. não é só isso. Tudo, nós vamos perder muito com isso, porque não se recupera mais. Não Não. se recupera mais essa clientela, as pessoas não têm mais o dinheiro que você teve que, quando você finalizou, quando você fechou o seu salão, esse dinheiro foi para pagar as despesas, né? Muitas vezes para fazer os acordos trabalhistas. Então, você não tem mais aquele valor para disponibilizar para montar um outro salão, um outro Não tem. empreendimento. Então, esse Não tem. empreendimento é muito difícil uma volta. Então, essa É, questão é muito grave o que está acontecendo com a gente, com a nossa sociedade, com a nossa economia. Não sei onde vai parar isso, mas assim, eu vejo o desespero das pessoas aqui no salão, em volta aqui da minha redondeza, do meu bairro. Aliás, a gente tem uma, uma campanha de bairro pedindo que as pessoas utilizem o comércio do bairro para ajudar o que o bairro evolua, continua aquecendo, porque é nosso vizinho, né? é né? muito importante. É muito né? importante se unir nessa hora. Essa hora é a de, sabe, de um pensar no outro. Eu acho que também foi uma coisa até para que todo mundo pensasse e ser menos egoísta, né? Pensar um pouco no próximo, pensar em ajudar, porque você vê, tem muita gente pior, né? Então, assim, tudo isso vai deixar sequelas muito grandes na economia, na situação financeira de cada um. Isso daí vai impactar muito, né? E mesmo as meninas que estavam comigo, elas dependiam totalmente, né? Você tem o contato com ela ainda, delas ainda? Você conversa com elas? Converso, a gente tem um bom relacionamento, inclusive a E elas cabeleireira. todas estão desempregadas, não tem, estão passando por dificuldade? Todas têm Uhum. filhos, 2, 3 filhos, aquela coisa. Inclusive a cabeleireira falou assim: não, quem sabe a gente fica para a próxima, a gente consegue montar uma coisa aí de novo. Eu não quero. O microempresário, o pequeno empresário não tem chance nesse país. Entendeu? Não dá mais. A gente não tem apoio de ninguém, né? Não tem sustentação. Não tem. Já não dava mais, porque os impostos, cada vez que você lucrava um pouco mais, ia lá e tomavam teu dinheiro, porque você tem que pagar imposto, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar luz, água. Então, assim, era uma fatia muito pequena, né? Pelo menos no meu segmento é assim. A fatia do proprietário é muito pequena. Quem ganha mais é o funcionário. Mas agora está todo mundo no mesmo barco, né? Porque são profissionais autônomos. São Tá todo profissionais mundo no que mesmo barco. têm E, MEI, mas não tem. e não é só, né, o pequeno empreendedor. Hoje a situação está ficando tão grave que está atingindo grandes empresas também, né? Sim, Então a as franquias lucratividade. estão fechando, grandes empresas não estão sustentando pagar seus funcionários, estão demitindo ou estão reduzindo como é que se diz? Estão reduzindo o salário, né? Então fica complicado.
As pessoas estão aceitando, mesmo assim, a redução do salário para não ficar sem nada, Eu acho né? assim que no ponto que tá, se esses salões de beleza não voltarem, ou se essa barbearia não voltarem, no atual ponto que tá, eu acho que não tem mais recuperação. Não, Muitos não. vão ter que fechar a porta de verdade. E ainda dependendo do bairro, né? Tem situações aí muito piores, né? Porque você não pode cobrar muito dependendo do bairro. Eu era privilegiada porque eu tinha um público, o meu público era AB. Então, ainda dava para se manter. Agora, e aqueles lá que são, além de pequenos, e estão num lugar que é desfavorável, um ponto que não é favorável para o negócio deles, né? Então, mesmo assim, a gente dançou, né? E assim, muito triste, porque você vê os teus sonhos indo embora. A E você partir tinha do... um faturamento bom, né, Eu tinha um para faturamento muito, você. As muito. pessoas, os seus funcionários viviam desse trabalho, sustentavam suas Sim. famílias com seu trabalho. E até hoje eu converso com clientes que até hoje sabem que eu vou fechar e insistem em querer ser atendidas, né? Mas e outra parte não quer, porque tem medo. Então, por exemplo, se eu abrir hoje o meu salão, não vai ninguém, porque está todo mundo amedrontado com a situação. Então, assim, mesmo que tudo bem, olha, vamos começar a abrir todos os estabelecimentos aí. Tá, vamos abrir o salão. Vai ser difícil. Vai ser assim um trabalho de formiguinha de novo, para você reconquistar o cliente, entendeu? Porque tudo para ele está Então, você está infectado me dizendo que você começar, se você tivesse hoje que voltar a trabalhar, você começaria do zero. do zero. Que prejuízo, que situação que a gente chegou. Isso Então é é muito assim, preocupante. e é uma coisa, é um ciclo vicioso, porque o meu cliente também depende do salário dele que está reduzido. E depende do proprietário onde ele trabalha. O proprietário também está lascado. Então, é assim, é um dominó, aí, entendeu? Vai um, vai todos. E, E é isso. e esse imóvel, você alugava ele? Eu aluguei, eu fiquei por 6 anos, sempre foi pontual. E a gente agora está negociando. Eu não sei se ele vai aceitar essa negociação. É, nós estamos Está muito lutando para difícil. que essas áreas de contrato de aluguel, né? A gente está aconselhando, todo mundo sabe que eu sou advogada, para que abra essa negociação, para as Mas não pessoas tem, serem viu? mais solidárias com as outras, porque não é todo mundo que tem condições de pagar. Você Mas que não está sendo. Não está tá sendo isso, difícil, essa não. negociação está difícil também. Tá, porque eu falo com outros profissionais também, inclusive alguns estão entrando com um advogado para ver se consegue, porque não tem nada no contrato que especifique, né? Então, para eles, é isso aí, vamos cobrar e ainda com multa, tá? Os dois aluguéis que eu tenho atrasado, tá vindo boleto tranquilamente, como se não acontecesse nada no país. E com multa. Então, assim, eu tô já faz mais de um mês solicitando, ninguém faz nada, entendeu? No fim, eu vou acabar pagando, porque eu não quero ver meu nome Você sujo, se entendeu? sente como empresária de um salão de beleza, como uma pequena empresária abandonada Lesada, abandonada. por esse governo, abandonada, e você que é nascida aqui, empreendedora, tinha um futuro pela frente, sonhava, viu o seu projeto, um projeto muito Sim, bonito, sim. caindo por água abaixo, por causa dessa pandemia, de fechar o seu É. estabelecimento. O propósito sempre é crescer, se expandir. Não, não, estaca zero. É o que você falou, a gente nada e morre na praia. Então vamos ver como é que vai ficar a situação, se eu vou conseguir me reerguer, né? Mas a gente está abandonado mesmo, Kelly. Não tem o que falar mais, sabe? Muito triste. É,
A gente fica pensando assim, até onde nós vamos chegar com isso? Você vê que agora essa questão de placa, né, par e ímpar, o que causou no metrô, gente, eu fico pensando, será que as pessoas, quem que está aconselhando esse governo? Da onde que Isso vêm daí essas ideias tão assim espatafúrdias, né? Vamos dizer assim, para não, falar uma tipo, palavra para mais piorar a engraçada, porque situação, é o que eles querem. Eles querem isso. Eles querem isso, todo mundo na lama. Nós vamos, como diz o presidente, mais para frente nós vamos ficar que nem a África. Países que não têm condições. Venezuela, né? Nós vamos ficar assim, é, abandonados. aqui na minha região já tem famílias que a gente tem partes aqui que tem família muito carente, que as pessoas ajudam, né? Elas pegavam alimentos na igreja, a igreja está fechada porque não tem mais missa, né? Então a igreja tinha um trabalho que recebia em doação alimentos, então não está tendo, então essas famílias estão sem alimentos. Então a gente está fazendo uma campanha local aqui para poder colher esses alimentos em doação, para poder distribuir, porque então já tem famílias que já estão passando fome. Com Não é, certeza, entendeu? com Assim, certeza. a Estão partir do morrendo momento de que fome. você fica sem comida, sem alimento, você está no fundo do poço. Sim, Estão levando a gente para o fundo do poço, sim. entendeu? E mesmo assim, mesmo que a gente monte aí, sabe, um negócio bacana de campanha de solidariedade, mesmo assim, ainda vai continuar faltando. O que que eles fizeram com aquele pessoal da Cracolândia? Eu não sei, você sabe? Eu não sei. Então, assim, pior do que eles, coitados, porque eles estão, assim, eles estão piores que a gente. Eles têm um vício que não é mal se cura. Triste, né? Um vício Triste. de saúde. Estão lá na rua. Pode passar Então, lá que assim, estão tudo não é lá só eu. largado. Não é Na só verdade, eu, São né? Paulo está abandonado, né? E faz muito tempo. E assim, a gente não vê nada que apresente para gente, né? Para nós que nascemos aqui nessa terra, no Brasil, nascemos aqui em São Paulo, que apresente para crescer essa área econômica, para as pessoas crescerem, porque quanto mais as pessoas ficarem ignorantes, melhor é, porque são Com certeza. manipuladas, Isso é o lema do entendeu? Lula. Eu não Porque estou são, querendo, eu não tô querendo tomar partido de ninguém, mas a gente está falando a realidade. Quanto mais ignorantes forem, pior, né? Então é isso. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Vai morrendo, vai morrendo. É isso que eles querem. Um monte de zumbi aí na rua. eu quando vou tem que sair para fazer as coisas mais importantes, né? Tipo ir numa farmácia, ir no supermercado que onde a gente pode ir, né? Eu tenho encontrado muitas pessoas na rua pedindo alimento, muitas pessoas pedindo dinheiro, alimento. E olha que eu nunca tinha visto tanta gente assim. Aumentou a quantidade de pessoas na rua pedindo socorro. Então, você imagina o que isso vai acontecer pós-quarentena? O que nós vamos enfrentar pós-quarentena? Então, essa questão que você falou, dessa união, da questão de onde você mora, perto, olha para o seu vizinho, olha para o seu amigo, todo mundo que está perto vai ter que se unir. Então, a gente Vai, não vai sobreviver. vai. Olha, é o momento acho que mais triste que eu encontrei desde que eu nasci. Eu nunca vi Muito, muito, tanta muito. Mas situação. assim, vai passar. Uma hora vai passar. Isso deve ficar para a história, Mas vai né? ter uma sequela muito Mas é aquela forte, vai ter coisa. muitas sequelas. É um jogo político muito grande que a gente não sabe por trás disso o que é a real, né? Se é só apenas um vírus. A gente não sabe, né? Eles estão agora recebendo aí os chineses para fazer negócio. Então, assim, é muito estranho isso. Muito estranho. Um monte de chinês vindo, não sei quantos chineses eu vi aí no Facebook, Cláudia, parece. e o que você fez com o material do seu salão? Você fez o Vendi que tudo. com tudo? Você vendeu tudo? Eu vendi, doei, né? E eu vou falar para você, eu falo assim, nossa, é com muita tristeza, mas eu preciso me livrar, eu preciso me desapegar para começar uma nova história, Sabe que entendeu? umas pessoas do salão estão falaram para mim, falaram, Kelly, eu vou perder meu material.
Porque se o esmalte, ele tem prazo pequeno, tem durabilidade, ele não vai ficar um ano, 6 meses aqui, 3 meses Uhum. aqui. Então as pessoas já estão perdendo material. Quando elas voltarem a Sim. trabalhar, elas vão ter que comprar material para trabalhar e não tem Eu tô com dinheiro. uma caixa aqui E não tem enorme. dinheiro. Eu não estou conseguindo vender produtos novos, água oxigenada, tinta, coisa que vai vencer. E pela Anvisa eles não deixam trabalhar com produto vencido. E o seu salão era um salão super regular, tinha Anvisa, era um salão. Conta um pouquinho do seu salão. Não, meu salão era uma coisa assim toda muito correto. A Anvisa, eu fui, fizemos, a Anvisa veio lá, me deu todas as coordenadas, olhou tudo, tivemos o aval da Anvisa, né, pelo Diário Oficial, e papelada, documentação, tudo em ordem. Para você ter uma ideia, eu tinha, né, uma autoclave enorme, valendo 7,5. Ela tá lá, abandonada. Eu ainda não consegui vender. E a gente fazia a esterilização na frente das clientes e as clientes ficavam sossegadas, entendeu? Isso dá credibilidade. Então, o meu salão era dentro de um mercado. Tudo era lei, lei, lei. Então, a gente trabalhava direitinho. E tinha uma rotatividade muito grande de clientes. Todo dia tinha clientes novas. Eu fiz uma coisa muito bem estruturada. Eu fiz um planejamento de marketing antes de começar. Eu tinha sonhos. Vamos fazer uma, depois vamos montar uma outra unidade, quem sabe uma franquia. Coisas de dono de salão mesmo, que pensa isso, né? Que vai adiante. E em outras épocas, daria certo sim. Em outras épocas daria certo, porque é um negócio muito bom. Mesmo eu não sendo da área, eu não sei fazer nada, eu ficava na administração, era um negócio bacana. Se você começa a entender um pouco de tudo, você consegue levar adiante, né? E tem um ponto bom, um preço bom, fazendo promoções e uma mão de obra excelente, não tem como errar, né? Tem como errar sim, quando vem alguma coisa, interferência externa aí que está acontecendo. Cláudia, sabe que muita gente fala para mim assim, Kelly, mas como que um decreto federal não tem validade em cima de um decreto do Estado? Como é que, por exemplo, o presidente manda abrir e o governo do Estado mantém fechado? Aí eu explico a questão legislativa, a liminar que foi feita no STF, né? Então, as pessoas falam assim, mas peraí, né? Como é que pode ter tantas decisões em cima de milhares de vidas, né? Do nosso empreendimento, aquilo que nós vivemos, né? Decisões de algumas pessoas e a gente aqui largado. Olha, todo mundo que eu converso tem uma revolta, uma dor que é inexplicável, sabe? A gente está na É mão muito deles. triste. Enquanto tiver esse pessoal, nem o presidente pode fazer nada. O presidente já está de mãos atadas. Então, assim, enquanto tiver esse povo aí em cima, que sempre mandou, que tem muita coisa escondida, a gente vai ficar assim. E é o que eles querem. Ô, Cláudia, você acha que você, então, não consegue voltar ao seu empreendimento mais? Não. Faliu. Faliu, quebrou e ainda com dívidas. Eu Dívidas em fico empréstimo muito bancário. triste saber disso. Você me passou que também tem outras pessoas que estão com o mesmo problema em Sim, que é relação a isso. tem algumas pessoas trabalhando escondido. Mas assim, estão com medo, porque é uma multa enorme. Eu não me arrisco. Então, tem algumas pessoas que estão fazendo isso, estão trabalhando às escondidas. Até eu falei, estava conversando com uma manicure, né? Eu falei assim, vê se alguém quer que você, porque ela tá sem um tostão, com dívida. É assim, ela falou assim, minha vida tá no chão. E ela sustenta a família, ela tá com o pai com aneurisma. Então, assim, eu falei, tenta ligar para os clientes, ver se você consegue ir na casa, ver se atendimento domiciliar. Ela falou, ninguém recebe, ninguém Nesse quer momento, saber.
Nesse momento não vai dar certo. Eu acho que é o momento que tem que todo mundo parar e ver o que, que vai acontecer. Só que assim, ver o que vai acontecer sem nada. Como é que a gente vai se sustentar? Como é que a gente vai pagar um pãozinho? As crianças, né? Uma casa. É uma situação muito difícil que eu não sei, só Deus. É só Deus. É só Deus. Nossa Senhora, eu fico assim, tô triste, viu? Por você, mas não vai É. chorar. Não, a gente se Eu vou chorar recupera, junto aqui, a gente que tem, dói. a gente tem que ter força, né? Não pode depender dos outros, depender só da gente. E eu acho que tem muita Assim, coisa. mesmo que as pessoas queiram depois abrir esse empreendimento, seu pequeno empreendimento, vai chegar no banco para fazer um empréstimo, juros totalmente desconexo, altíssimo, Altíssimo. altíssimo. Sabe, assim, Um- parece que você está ganhando 3 vezes em cima, né? A financeira está ganhando 3 vezes em cima do cliente. Então, assim, são coisas que vão desanimando as pessoas aqui, né? Vai. É que você falou, só por Deus, e precisamos. Por isso que essa consciência é muito importante. Para a gente poder escolher depois alguém que vai representar a gente de uma forma mais digna e lutar o tempo todo, porque a gente precisa ter essa consciência, sabe? Não achar assim, não quero saber, eu vou resolver depois, amanhã eu penso. Não, é pensar o agora, é participar, é olhar, é ver, é querer saber, é conversar com o outro, sabe? Essa participação é muito importante. E daqui para frente, se a gente não tiver essas atitudes, a gente vai morrer na praia, a gente vai, ó, se Vai, declinar cada vez mais. vai mesmo. Cláudia, quer deixar um recadinho aí pro pessoal? Agradeço o pessoal que está aí assistindo, que deixou também uma pergunta pra gente. Obrigada, obrigada por todos aí tá presenciando esse momento aí nesse segmento, né? Mas eu acho que a gente tem que ter muita força, não desanimar, porque tudo passa e a gente vai chegar lá, né? Cláudia, desculpa eu te atrapalhar. Esse dono da Barbeiro. barbearia, barbeiro, que vai fazer essa reivindicação aí. Se ele quiser conversar comigo, eu estou à disposição, viu? Você pode falar Vou para falar com ele que eu ele. estou à disposição e que eu estou totalmente assim, de coração, né, com vocês, com o Ele pequeno tá, empreendedor. ele tem Do bastante apoio. seguidores. Eu vou passar para você e você conversa com ele. Ele tá assim muito triste, muito. Ele não tá vivendo mais e ele não quer entregar a barbearia, entendeu? Ele não quer. Ele tá assim resistindo até o É a vida último. dele, né? É a Ele tá vida dele. É quando você resistindo. monta uma coisa, é sua vida. E é assim, né? Infelizmente, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa hoje. Eu tenho já uma certa idade. Eu tenho 53 anos. Como é que eu vou fazer? O mercado não aceita. Tem mais essa. O mercado não aceita gente com mais de 40. E ele também está na mesma coisa, porque a gente já trabalhou em outra coisa juntos, e ele também. A mesma coisa. A filha dele teve uma ideia e ele falou: não, vamos para frente, vamos seguir essa ideia. Ele foi um dos pioneiros nessas barbearias aí modernas, né? E ele era um cara assim muito criativo. Ele fazia muita campanha, muitas feiras, ele estava participando. Então, não é uma pessoa acomodada. Eu acho que a gente não merece isso. A Não. gente não merece isso que está acontecendo, porque nós investimos o que tinha e o que não tinha. Economias que a gente acumulou a vida inteira e deu lá, né? Aquilo que foi embora, meu, era a minha vida inteira, Eu né? sei disso. Mas ninguém tá nem aí, né? Não, estamos sim. Nós vamos nos unir e pode falar para ele que eu tô junto, sim. Eu não quero ver isso, não. É uma coisa assim que a gente não deseja de forma alguma para ninguém essa situação, entendeu?
Vamos ver se a gente combina e quem sabe participa aí dessa Sim, pode manifestação falar para dele. ele que eu tô junto. Fala para ele sim, se ele quiser conversar comigo, a gente põe até aqui ao vivo, eu faço o convite pro pessoal, ele Bacana, coloca, bacana. aí ele fala o que ele tem vontade de falar mesmo, põe na mesa aí, porque as pessoas não estão sabendo. Tá todo mundo trancado em casa, É, certo? E só escuta uma televisão falando o quê? de Ah, morte. porque morreu. Mas não tá sabendo que você aí perdeu seu emprego, perdeu tudo que você tinha. E que a Sim, vida inteira você economizou para montar isso. verdade, querida. Verdade. Você é Entendeu? testemunha, porque você está comigo desde o início, E eu fui né? testemunha, eu te ajudei, nós conversamos sobre esse Sim, empreendimento. sim. Foi uma Então, coisa muito difícil no começo, no meio, e agora piorou tudo no fim, né? Mas a vida é assim, né? A vida é assim, ensina a gente, e a gente não pode se acomodar. é que deixou uma situação de vida de insegurança para muita gente. Porque você vê, você pega o seu negócio, né? O seu negócio, o seu salão, você põe todo o seu dinheiro, você põe sua energia, você coloca todas as suas ideias, você investe em marketing, você compra produto, e aí, de repente, vem algo e fala assim: não, você vai ter que fechar. Não, você não vai trabalhar mais. E aí? É, Qual é a proibida de sua tudo. coragem? Eu pergunto a você, qual é a sua coragem de montar um outro negócio? Nada, nada. Você A entende? pessoa fica traumatizada, É insegurança. Então, isso gera traumatizada. muita insegurança. Isso acaba com a segurança, com a autoestima, né, com a vontade da pessoa. Esse é o problema. A consequência que vai ter é tão grande que a gente não consegue nem imaginar. Não é Não, e só a você parte vê, financeira, é a parte psicológica também. os caras agora não vão deixar a gente sair de casa. Esse negócio do carro, me diz uma coisa, eu tô pagando IPVA. Para quê? Se eu não posso circular na rua. Então vamos deduzir o IPVA? Agora, eu Vamos vou falar tirar? e vou falar pior para você. Em outros países, a pessoa tinha que circular de carro para não ter contato com as outras. Aqui na cidade Óbvio. de São Paulo, aqui na nossa cidade, nós temos que deixar o carro em casa e pegar metrô. E aí fazer aquilo que está acontecendo lá, o povo tudo amontoado dentro do metrô. E É. aonde que está a coerência disso? Inversão de valores, Kelly. Olha, acho que é inversão de tudo. Inversão de tudo, 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 tudo. É uma coisa assim, a gente precisa saber que as coisas que eles estão fazendo, que não está dando certo, não é para continuar. Não, não. Mas ó, Então, nós estamos esse 60 negócio dias. da placa, para mim, é um absurdo. Hoje eu tô aqui em casa, não posso sair porque é dia do carro, né? E não pode ir para a rua. Coitada até da polícia militar que está na rua e que deve estar tendo que trabalhar dobrado para a situação, que para eles não deve ser fácil, né? Porque tem que vigiar se a pessoa está com máscara, se a placa está certa, se não está certa. Coitado deles, que daí eles também numa situação difícil, porque eles são humanos, vão Com ver a situação das certeza. pessoas, entendeu? Não é todo mundo que tem dinheiro para comprar máscara. Então Exatamente. já é uma situação também difícil. Quer dizer, quero saber onde que esse povo carente vai arrumar máscaras. Depende Porque também de doação, né? exatamente. Tudo Então, assim, depende tudo de doação. são todas essas situações que a gente fica pensando, peraí, jogam a gente para os leões e até logo. Se É, virem. Você tá se entendendo? virem, se virem. Se virem. No Rio de Janeiro, me mandaram um filme que eu fiquei indignada. Distribuíram lá máscara de papelão. Sabe aquele chapéuzinho que você coloca no aniversário, que o negócio põe assim? Um Eu chapéuzinho? vi, Um eu vi, triângulo? Você viu eu vi, no meu vi, Instagram? vi. Eu falei assim, gente, que falta de respeito, de Parece humanidade. brincadeira. Parece brincadeira. Isso, isso. Parece piada. Isso é É, inacreditável. Parece que é um sonho, você tá num sonho, fala, fazer uma hora eu vou gente de. acordar. De idiota. Que aquilo é questão de Uhum. idiota. Entendeu? Então você vê aquilo, assim, você fala assim, pelo amor de Deus, aonde que nós vamos chegar? Então, a gente tem que se unir mesmo. Você fala que eu tô unida com ele, nós tem que se unir mesmo, tem Eu que vou reivindicar contar. mesmo. A gente não é bobo.
Aliás, a gente não está ficando mais bobo. Nós estamos acordando para muitas coisas nesse país. Você tá entendendo? Então, hoje eu nem pude sair, tô sem fazer assim, compra, né? Tô sem comida aí, e vou, porque pra gente não, também não ficar, porque não é certo você ficar estocando, comprando um monte de coisa, que nem as pessoas chegaram, compraram um monte de gel e ficaram sem gel no mercado, um pensaram no outro. Então, a gente tem um carro para fazer as coisas. Tem gente que fala assim, Kelly, como é que eu vou ficar sem carro? Eu preciso levar meu filho fazer o meu diálise. Eu tenho filho porque eu faço hemodiálise nele. Como é que eu vou levar meu filho sem carro? Onde eu moro tá cheio de idoso. Que às vezes que precisa. Os idosos que só podem andar de carro. Eles não andam de outra forma, porque eles têm medo até de sair. Então, aqui. Fala, meu amor. Tá acabando minha bateria. Que você travou aí. Tá acabando minha bateria. Então, vamos encerrar. Eu desculpa esse desabafo meu. Ela tá acabando a bateria. Eu desculpa meu desabafo, mas eu fico indignada mesmo. Mas a gente vai chegar lá. Vamos Cláudia, conversando, né? Para falar para você, vamos conversando e falo para você, eu tenho uma campanha aqui que a gente está realizando agora para ajudar as pessoas do bairro. Você que está aí no seu bairro, utilize o comércio de bairro para incentivar o seu bairro, o seu vizinho, que ele faz parte da sua comunidade, do seu vizinho. Então, a gente está com essa campanha aqui, a gente está fazendo essa campanha, já é um primeiro passo. E o segundo passo, olhe para o outro, vê o que as pessoas estão precisando, estenda a mão de verdade. Porque quando você estende a mão, você vai se sentir muito mais feliz, você vai sair dessa tristeza e você vai fazer o outro feliz também. Trazer dignidade para outra pessoa que precisa, tá bom? Cláudia, eu quero que você se despeça aqui. Vou esperar você voltar, que está acabando. Você consegue voltar aí, Cláudia? Que eu vou encerrar, então. Que eu acho que você está sem a bateria, então eu vou encerrar. E aí, deixa eu ver. Cláudia, você consegue encerrar aqui para mim? Que eu vou encerrar. Acho que eu perdi o contato com ela. Gente, um abraço. Obrigada para aqueles todos que acompanharam aqui. Deixa eu ver, Cláudia. A todos vocês, muito